Good morning, everyone. Welcome to this session with Alex Zavala, who, apart from being a highly recognized database architect in the world, has the highest number of Oracle certification worldwide, where he will talk about the new and main functionalities of the database, Oracle database 90C and 21C. Alex, welcome. Go ahead. Thank you, Adrian. Thank you for your kind words. Let's go. Olá, pessoal. Vou mudar para português. Bem-vindos a essa sessão. Eu espero que todos estejam bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Ok. Ok, vamos lá. Faz um tempinho que eu não apresento em eventos da comunidade. Esse ano foi um ano bem corrido e é muito bom estar de volta. Eu também sei que muitos não aguentam mais essa história de eventos virtuais, mas graças a Deus os eventos presenciais estão voltando aos poucos e eu espero vê-los pessoalmente em breve. Como vocês podem perceber, a minha voz hoje ela não está das melhores. Eu estou me recuperando de uma gripe. A variação de temperatura foi bem intensa nos últimos dias, mas eu tenho um chazinho aqui do meu lado e eu espero que eu consiga falar pelos próximos 45 minutos. Caso eu fique no mudo por alguns segundos, provavelmente é porque eu coloquei no mudo para não ficar tossindo no ouvido de ninguém. Sobre essa sessão, é um assunto que eu gosto bastante, que é sobre new features de banco de dados Oracle. Eu costumo palestrar sobre isso, escrever artigos. Ele é um tema bem amplo e bem legal. Então vamos lá, a nossa apresentação. Ok. Então vamos falar sobre Oracle Database 19C e 21C, New Features. Eu sou Alex Zavala. Sou brasileiro, moro atualmente nos Estados Unidos. Quem quiser me seguir aí, tem meu blog, que eu costumo postar bastante coisa aí sobre certificações. LinkedIn, Twitter e tudo mais. Um pouco sobre a minha carreira. Eu estou morando em Dallas desde junho de 2019, quase 2 anos e meio. Eu fui desenvolvedor durante 3 anos. Depois eu comecei a trabalhar com Oracle nos anos 2000, com Oracle Forms, Reports, Designer e todas as tecnologias dessa época. Eu passei 8 anos em Angola, trabalhando para o Ministério das Finanças como DBA. Eu voltei para o Brasil em 2015. Em 2015 eu entrei para a Enkitec e estou aqui desde então. Como eu falei, a Enkitec faz parte da Accenture, é um grupo especialista em banco de dados, Engineer Systems e Cloud. Falar um pouquinho sobre o Oracle Ace Program. O Oracle Ace Program está sofrendo algumas reformulações, mas ele continua ativo. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo ou com o próprio programa através das mídias sociais. Então, fala sobre new features. São as melhores, mas são as melhores para quem? Basicamente, elas são as melhores baseadas na minha opinião, no que eu li e achei que seria legal que os clientes comecem a usar, e também no que eu estou vendo os clientes usarem hoje em dia, quando eles fazem upgrade de versão. Isso aqui é uma coisa bem legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar e mostrar para vocês na tela. Para quem não conhece esse site, ele é uma mão na roda. Por exemplo, quando eu quero saber
eu tenho uma feature especial do banco de dados, eu quero saber desde quando que ela foi introduzida, em que versão do banco de dados. Então, através desse site, eu consigo ver em que versão determinada feature foi colocada dentro do banco de dados. Outra coisa bem legal, se eu quiser saber, por exemplo, todas as new features que surgiram no banco de dados 21C. Então, eu marco aqui new features 21C e eu vou ter uma lista de tudo que surgiu no banco 21C. E outra coisa bem legal, que é a respeito de licenciamento, que é uma área bem complexa dentro da Oracle. Por exemplo, eu tenho a opção aqui de saber determinada feature, se eu posso usar e em que versão não, em que release eu posso usar. Por exemplo, eu sei que eu não posso ter Adaptive Execution Plans num Standard Edition, mas eu posso ter ele no Express, no Enterprise e assim por diante. Outra coisa legal é sobre options. Eu quero saber se determinada option é paga ou não. Simplesmente eu marco aqui option e ele vai me mostrar, por exemplo, Active Data Guard é um produto pago que eu só posso utilizar se eu estiver usando Enterprise. Não posso utilizar no Standard Edition e no Express Edition. Também tem as opções de packs. Ok. Voltando à nossa apresentação. Vocês devem estar cansados de ver esse slide, então eu não vou falar muito sobre ele. Toda a apresentação da Oracle, vocês estão vendo esse slide. Por que eu coloquei ele aqui? Basicamente, porque as pessoas me perguntam qual a versão que eu tenho que estar em produção hoje em dia. E a resposta para isso é 19C. Para a maioria das perguntas, a resposta é essa. Se eu tenho um sistema de produção hoje em dia, seria bom que ele já estivesse em 19C. Qual a exceção para isso? Eu posso ir para 21C caso eu tenha uma feature muito específica no 21C que o meu sistema vai usar e ela só exista no 21C. Então, nesse caso, eu aconselho que se use o 21C. Para todos os outros, migrem para 19C, que é a versão estável da Oracle para o banco de dados. Uma coisa que vocês já devem ter visto é que o Express Edition ele já está disponível na versão 21C. Estados Unidos e Europa não é uma grande coisa, mas para o mercado da América Latina, especialmente Brasil, isso faz uma bela diferença. Porque todos sabem que o preço a cotação do dólar hoje e o preço das licenças do Oracle, talvez eu consiga colocar alguns sistemas periféricos no Express Edition. Então, quem tem essa situação pode tentar dar uma olhada nesse cara aqui. Ele tem algumas limitações, mas para coisa pequena ele funciona muito bem. Outra coisa é o Docker. A Oracle, ela fala sobre banco de dados Oracle no Docker desde o 12C, lá em 2017, quando ela anunciou que estava funcionando e que ela iria suportar. Particularmente, eu não vejo muito isso no mercado, mas é mais para vocês saberem que existe. E algo que eu estou bem curioso para ver é que desde outubro a Oracle anunciou que ela vai suportar hack em Docker em produção. Então tá aqui uma coisa que eu estou bem curioso para ver as pessoas usando. Começando a falar sobre new features do 21C, com essa onda toda de migração de banco de dados para Oracle Cloud ou qualquer outra cloud, as pessoas elas costumam tentar evitar ao máximo o downtime. Então tem uma série de opções, mais comuns aí usar ZDM, DataGuard, GoldenGate. Mas uma opção muito boa é Transportable Tablespace. Mesmo que não seja cross-platform.
Por exemplo, se eu estou indo de Linux para Linux, Linux on-premises para Linux na Oracle Cloud, por exemplo, eu posso usar esse cara aqui para tentar reduzir o meu downtime, caso eu não queira montar um data guard ou usar o BullEngage. O problema que a gente tinha usando esse cara aqui, que é uma opção muito boa, é o último passo do processo de migração, que é o downtime efetivo. Nesse último passo, quando eu faço o meu último backup incremental, eu aplico esse backup incremental no meu standby, e nisso eu preciso fazer o import dos metadados. Antes do 21C, eu não conseguia usar paralelismo para isso. Então, às vezes, eu tinha aí um downtime de 2 horas, 1h30, 2 horas, só para rodar o ImpDP para fazer esse import. No 21C, a Oracle resolveu isso, eu já consigo utilizar paralelismo. Como a versão mais estável do banco para produção e mais recomendada hoje é o 19, a primeira coisa que eu pensei foi que a Oracle iria fazer um backport dessa feature para o 19C. E logo na sequência, eu vi isso. A Oracle fez backport de uma feature, o que não é uma coisa muito comum de acontecer. Ela fez backport do blockchain table da versão 19, da versão 21C para a versão 19. Então, a primeira coisa que eu pensei, bom, se eles fizeram do blockchain table, provavelmente eles vão fazer o backport de algo importante, como isso para o 19C, já que a Oracle quer que todo mundo vá para 19 e quer que, obviamente, que a maioria dos workloads vão para a cloud. Porém, não foi o que aconteceu. A Oracle não fez backport dessa feature. Então, eu fiquei meio sem entender por que a gente tem um backport. Eles já não são muito legais, porque eu estou falando de uma versão estável, 19C, então eu vou ficar introduzindo novas features, isso pode gerar um problema. Mas e aí a minha pergunta foi, por que a Oracle fez um backport de um blockchain table e não fez algo importante como esse? Bom, eu ainda não tenho respostas para isso, mas espero que um dia eu tenha. Avançando na nossa apresentação, essa apresentação ela não é sobre Oracle Cloud. Vocês devem estar cansados de ficar ouvindo sobre Oracle Cloud. Obviamente que eu vou ter que falar algumas coisas de cloud, porque algumas coisas elas são interligadas. Multitenant. Essa apresentação ela também não é sobre multitenant. Se eu fosse falar sobre new features relacionadas a multitenant, acho que a gente podia ficar aqui 2, 3 horas só falando sobre isso. Obviamente eu tenho algumas coisas nessa apresentação sobre multitenant, mas ela não é o foco dessa minha apresentação. 18C. Por que eu vou falar de algumas coisas sobre o 18C? Vocês devem saber, a Oracle lançou o 12.2, e quando ela foi lançar o 12.2.02, ela resolveu mudar a nomenclatura. Então ela lançou o 18C. Eu tenho o 18C, que ele é um 12.2.02, e eu tenho o 19C, que ele é basicamente um 12.2.03. Então, para falar sobre 19, eu preciso falar algumas coisas do 18 para vocês entenderem a sequência dessas new features. Então, não se assustem, eu vou falar um pouco sobre 18C, e quando a gente chegar na parte 19 e 21, vocês vão entender o porquê que eu estava falando sobre o 18C. Instalação do Oracle por pacote RPM. Isso é algo que surgiu no 18C. Ele surgiu um pouco antes. Ele surgiu com o Oracle Express Edition, nas primeiras versões lá do Linux. Eu tinha essa opção. E no 18C a Oracle resolveu colocar isso como uma opção para Standard e Enterprise. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é basicamente rodar um pacote de instalação RPM e eu consigo criar um banco de dados padrão. Read Only Oracle Home. Isso aqui é uma coisa que vocês vão entender mais para frente, por que eu estou falando disso agora. Antes do 18C, eu conseguia fazer isso,
através de algumas técnicas. O Rodrigo Jorge tem um post falando sobre isso. Ele é mais voltado para a segurança, mas o princípio ele é mais ou menos o mesmo. Então, no 18C, surgiu essa opção. Eu consigo colocar o meu read-only Oracle Home. Para que isso é bom? Por exemplo, ninguém vai mexer no meu binário e, basicamente, eu posso ter consolidação de Oracle Homes. Por exemplo, eu posso ter um Oracle Home compartilhado entre vários ambientes e também facilita o meu processo de patching ou de upgrade, porque eu posso simplesmente utilizar o Oracle Fleet Patching Provisioning, que era o conhecido como RHP antigamente, e com alguns comandos eu simplesmente faço o switch do meu Oracle Home e facilita muito o meu processo de patch. E no 21C, ele é read-only por default. Schema Only Accounts. Isso aqui é uma coisa legal. Antes do 18C, eu até conseguia fazer isso utilizando cota, grant, triggers e diversas técnicas, mas é sempre bom ter isso direto dentro do binário do produto. Então, desde o 18C, eu consigo criar um usuário. No 18C aqui eu usava no Authentication, nas versões mais novas eu não preciso usar nada, simplesmente create user. E eu não consigo logar com esse usuário, porque ele não tem autenticação. Se eu olhar DBA users, eu vou ver isso aqui, não. Legal, eu criei um usuário sem autenticação, eu consigo mudar ele para ele ter autenticação, para eu conseguir logar com uma senha, eu consigo. Simplesmente eu dou um alter user e passo uma senha. E o authentication type ele muda para password. E também eu consigo voltar atrás. Por exemplo, eu tenho um usuário que ele autentica com senha e eu quero que ninguém mais conecte com esse usuário. Então, simplesmente eu dou um alter user no authentication. Integração do Active Directory direto com o banco de dados. Quem já tentou fazer, antes do 18C, a autenticação de usuários do banco de dados com Active Directory ou com qualquer outro directory, já deve ter trauma disso, porque a dor de cabeça ela é gigantesca. E eu sempre tinha que ter um produto no meio, e era muito difícil de achar quando eu tinha algum problema na configuração disso. Então, no 18C, eu consigo fazer essa autenticação nativa. Para quem tiver interesse nesse assunto, tem um blog aqui do Simo, da Piquian, onde vocês conseguem ver passo a passo de tudo que está acontecendo. E vocês conseguem, inclusive ele tem alguns posts mostrando como desde criar VM, criar VM para Windows, instalar o Active Directory, criar VM para o banco, faz toda a configuração. Então tem um passo a passo bem legal para quem tiver interesse no assunto. Pode ir nesse blog, que vai ser bem fácil de fazer. Scalable Sequences. Também é algo do 18C. Para quem sabe, quem faz carga de dados em tabelas, são cargas massivas de dados, e eu tenho várias sessões inserindo dados nessa mesma tabela, ou mesmo se eu tenho um rack com vários nodes fazendo insert nessa tabela, a gente tinha um problema grave de contenção, por causa dos índices. A gente tinha uma forma de resolver isso, que era criar índice com chave reversa. Resolvia, mas não era tão bom. Então, no 18C, a Oracle colocou algo chamado Scalable Sequences. Como isso funciona? Eu tenho as primeiras 6 posições da minha sequence, elas vão ser divididas em 2 partes. 3 dígitos para a minha instance e 3 dígitos para o meu seed. O que é isso? Eu crio uma sequence e eu digo que ela é scale. O que acontece? Aqui vocês podem ver que tem 12 posições. Quando eu digo que ela é scale e chamo o next val, vocês vão ver que ela tem 12 posições, porém as 6 primeiras elas são derivadas da instance que eu estou rodando. Isso.
Eu tenho uma opção de chamar de Scale Extend, que aqui eu também tenho as mesmas 12 posições, porém, o meu Next Val, ele não considera essas 6 primeiras posições no tamanho total da sequence. Então aqui eu tenho 18 posições, porque a Oracle adiciona isso aqui referente à minha instância. Como eu faço para saber se essa minha sequence ela é scale e se está usando extended ou não? Basicamente, user sequence. Eu tenho 2 colunas novas aqui no meu dicionário que me diz o tipo da sequence e se ela é extended ou não. Legal, eu tenho uma sequence já existente, eu consigo alterar ela, ou eu consigo transformar uma scale sequence em uma sequence normal, basicamente usando alter sequence. Então aqui eu tinha uma sequence que ela era scale, eu mudei ela para scale extend. E quando eu fiz o next val aqui, vocês podem ver que eu tenho 18 posições. Private Temporary Tables. Isso é uma coisa bem legal também. Lá desde o Oracle 8i, existiam as Global Temporary Tables. Mas o que acontece? Global Temporary Tables, elas são a definição da tabela, ela é válida para o banco de dados. Então, por incrível que pareça, eu já peguei casos de que o desenvolvedor ele precisava mudar a definição da tabela em tempo de execução, então ele dropava e criava a tabela conforme ele precisava, e isso gerava um problema entre as sessões, e mesmo que eu não tivesse 2 sessões concorrentes, eu podia ter problemas de library cache com esse drop e com esse create. Então, no 18c, a Oracle criou as Private Temporary Tables, onde a definição da tabela ela é válida apenas para a minha sessão. Então, cada sessão pode ter uma definição diferente para a minha tabela. Opções que eu tenho. No commit, quando eu dou um commit, ele dropa a tabela, ou quando eu dou um commit, ele vai preservar a definição dessa tabela. Mas aqui, ambas as tabelas elas vão deixar de existir quando a minha sessão morrer. Ignoring hints. Para quem viu o Autonomous Database nascer, a primeira versão dele, do Autonomous Data Warehouse, ele era uma versão híbrida entre o 12.2 e o 18c. Então, ele não era nem 12.2 nem 18. Para as versões anteriores, a Oracle tinha esse parâmetro oculto para ignorar hints. E com o surgimento do Autonomous Database, a Oracle criou esses 2 parâmetros aqui, dividiu esse parâmetro em 2, para permitir que workloads fossem migrados mais facilmente para o Autonomous. Porque eu tenho muitas aplicações que elas têm hints fixos, especialmente de paralelo, e isso pode gerar um problema quando eu movo isso para dentro de um Autonomous Database rodando em Exadata. Ok, vamos falar de 19c, finalmente. Schema Only Accounts, por que eu falei disso lá no 18c? Porque no 19, quando eu estou fazendo uma migração de um banco, de uma versão anterior para 19, as contas default do banco de dados, baseadas numa regrinha, elas vão ser setadas para no authentication, para eu não ter aquele problema de ter contas com senha padrão, que era bem comum de acontecer nas versões anteriores. Automatic Index Optimization, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar bastante, tem hora que faz bastante propaganda em cima disso. Basicamente o que acontece, eu tenho um Exadata e só funciona em Exadata, por enquanto. Uma das coisas que eu também não entendo por quê. A Oracle ela consegue analisar o workload e ela consegue criar índices baseados nesse workload para deixar o teu banco de dados mais rápido. Basicamente, quem conhece o Oracle desde o 10G, quando começaram a surgir os advisors, quem é familiarizado com SQL Tuning Advisor,
Basicamente, o que o Automatic Index Optimization faz, ele automatiza o SQL Tuning Advisor. Ele vai pegar o teu SQL, ele vai analisar quais os índices para serem criados, o Oracle vai criar esse índice de forma invisível, ele vai testar se esse índice resolve ou não o problema na tua query, e se resolver, ele torna esse índice visível, senão ele simplesmente vai lá e deleta o índice. No 21C, existe uma melhoria aqui na parte de invalidação de cursores, que todo mundo sabe quando eu tenho um cursor no meu dicionário, quando eu crio um índice, eu mexo numa tabela, isso vai invalidar. Então, no 21C, eles fizeram uma otimização para reduzir esse problema. SQL Quarantine, isso não é uma coisa muito nova. Para quem trabalhei com Exadata sabe que isso aqui já existia há bastante tempo em versões anteriores. Basicamente, o que acontece? Eu tenho um banco de dados, eu tenho um SQL nesse banco de dados que toda vez que roda esse SQL, meu banco de dados ele sofre. Basicamente, o Oracle Database ele consegue identificar isso e ele coloca esse SQL em quarentena. Então, toda vez que a tua aplicação tentar rodar esse SQL não vai ser rodado porque ele pode derrubar o teu banco de dados. Na versão 19, a Oracle documentou isso e ela criou uma package que eu consigo basicamente mexer nesses SQL em quarentena, ou eu posso criar SQLs que eu sei que não deram problema ainda, mas eu sei que vai dar problema quando subir em produção, então eu posso criar e colocar eles em quarentena para não afetar a minha produção. Hybrid Partition Tables, isso aqui é bem legal para quem trabalha com Oracle desde o 12.2 e conhece a parte de ADO, Policies e Heatmap, sabe que, por exemplo, eu consigo criar uma policy para dizer que todos os dados que não foram acessados nos últimos 30 dias, eu quero que o Oracle migre para uma table space que tem um data file que está num storage mais barato. Isso é uma coisa que existia desde o 12.2. No 19, o que a Oracle fez? Ela implementou Hybrid Partition Tables, que eu consigo fazer o seguinte, eu consigo ter um Hadoop e eu consigo ter por exemplo, tabelas particionadas em que as minhas partições antigas, elas não estão dentro do meu storage high-end ou dentro do meu Exadata, eles estão lá num Hadoop, e toda vez que eu precisar acessar esses dados, a Oracle vai lá acessar esses dados e vai trazer para mim dentro do Oracle. Isso é uma coisa bem legal. Para quem tem interesse nesse assunto, existe um produto chamado Gluent, que é uma empresa que faz isso. Então, vocês podem dar uma pesquisada também. Como nem tudo são flores, eu também tenho coisas ruins. Se eu estiver migrando meu banco de dados para o 19C, eu tenho um banco Standard Edition e eu usava Hack. Se eu for para o 19C, eu não posso mais continuar utilizando o Hack no Standard Edition. Opções que eu tenho: ou eu compro Enterprise, ou eu converto esse banco para Single Instance. Apesar da Oracle dizer que tem algumas opções dentro do MAA para substituir isso aqui, nada que está lá dentro vai realmente substituir uma opção ativo-ativo, o que o Hack fazia. Eu sempre achei estranho o Hack que ele ser free no Standard Edition, porque no Enterprise ele é uma feature paga à parte. Então, se eu pago mais para o Enterprise, eu tenho que pagar extra para ter Hack, porque que existia isso no Standard. E basicamente a Oracle foi lá e acabou com o Hack no Standard Edition. Então, isso aqui é um problema que eu vejo em vários clientes. Outra coisa é o Streams. A Oracle, quando ela anuncia deprecation de alguma coisa, a gente não leva muito a sério, porque tem coisas que está deprecated desde do 8i, como long no dicionário de dados, e existem até hoje. Mas o Streams foi algo que realmente a Oracle tirou fora no 19C,
ela já vinha anunciando isso desde o 12. Já no 12 ela já colocou na documentação de que as novas features de database elas não estariam inclusas no stream, na replicação de stream. Eu podia usar isso no 12 e no 18, e a Oracle dava suporte, apesar de não contar com todas as features. Mas no 19, então, eu não tenho mais essa opção. Eu tenho que ir para o Golden Gate ou algum outro produto externo para fazer a replicação do banco de dados. Easy Connect. Isso é o Easy Connect, a sintaxe para acessar o banco de dados Oracle. Por exemplo, eu consigo acessar SQL Plus passando usuário, senha, o nome do meu servidor, porta e serviço. O que a Oracle colocou no 19 são algumas opções. Aqui na documentação tem algumas opções. Por exemplo, eu consigo passar o timeout, retry count e uma série de outras opções. Então, facilita a vida aí para quem quer usar Easy Connect. Redirecionamento de DML pro standby. Isso aqui é uma coisa bem legal, apesar de parecer estranho. No 12C, a Oracle lançou um parâmetro chamado Temp Undo Enable, que eu setava esse cara para true e eu conseguia manipular Global Temporary Tables dentro do meu standby. Mas basicamente isso não era suficiente para todos os problemas que os desenvolvedores queriam sanar em termos de gerar relatórios lá no meu standby. Algumas coisas eu não conseguia fazer na Global Temporary Table. Então a Oracle lançou isso aqui. Basicamente eu tenho um parâmetro que eu seto ele para enable, pode ser por sessão ou por banco de dados. No meu standby, no meu Active Data Guard, eu vou lá e faço um DML. A Oracle vai mandar esse DML ser processado pela minha primary. Depois disso cai de volta no meu standby pela replicação. Então, apesar disso aqui parecer uma coisa estranha, isso resolve um monte de problema da vida real para quem utiliza mesmo o Active Database para relatórios e consultas. Mas usem com moderação. E também tem um post bem legal aqui do Rodrigo Jorge falando sobre problemas de segurança que isso pode gerar no meu banco de dados. Real-time statistics. Isso aqui, para quem lembra, no 12C, para statements como que usam direct path, por exemplo, um create table as select. No final, existe uma operação que é coletar as estatísticas desse objeto automaticamente. Mas, basicamente, isso aqui funcionava quando o objeto estava vazio e para direct path loads. No 19C, a Oracle melhorou isso e ela criou esse real-time statistics. Então, para cada DML convencional mesmo, o Oracle vai monitorar o que eu estou fazendo nessa tabela e vai automaticamente atualizar as minhas estatísticas. Funciona bem quando funciona, mas eu já vi alguns problemas em cliente, que eu tive que desabilitar isso. Então, testem com moderação. E outra coisa, isso também só funciona para Exadata. Auto-upgrade. Tá aqui uma coisa que vocês vão ouvir bastante, e é o que a Oracle recomenda quando eu penso em fazer o upgrade do meu banco de dados. Então, se eu estou com o meu banco de dados aí no 11.204 ou no 12.102 e eu vou subir ele para 19, pensem em utilizar o Auto Upgrade, que é uma ferramenta bem legal e ela já cobre um monte de situações que eu poderia enfrentar se eu fizesse isso de forma manual, rodando scripts ou mesmo rodando DBA. Então, toda vez que pensar em fazer um upgrade de banco de dados, ou se eu tenho diversos bancos de dados para fazer o upgrade, pense em utilizar essa ferramenta porque ela facilita bastante a vida e eu
automatiza bastante dos steps e ela consegue evitar diversos problemas que a gente poderia ter. Log rotation do listener, só que acho que todo DBA já pegou, aquele banquinho que fica lá no canto que ninguém dá bola para ele. Quando a gente precisa olhar um log de listener, a gente vai ver que ele está com 30 GB de log. Basicamente, então, eu tenho dois parâmetros novos que eu consigo setar no meu listener, e o Oracle automaticamente vai fazer a rotação desse arquivo quando ele chegar num tamanho específico. Privilégio, análise de privilégio. Vocês sabem que toda vez que nasce uma aplicação, o desenvolvedor vai pedir para criar um owner, e ele pede todos os grants possíveis e imagináveis. A primeira coisa que ele pede é um grant de DBA. Aí ninguém dá o grant de DBA, mas todo mundo vai lá e dá um grant de basicamente tudo. Só tira o Outer System. E depois que a aplicação nasce, ninguém tem coragem de ir lá e revogar privilégios desse usuário, porque não sabe o impacto que isso vai causar. Então, no 12C, desde a release 1, a Oracle ela introduziu uma package que eu consigo fazer essa análise dos privilégios que são usados. Então, eu consigo saber exatamente o que eu preciso ter e não preciso ter no usuário. O que aconteceu no 19 é que isso agora é free, se eu tenho Enterprise Edition. Antes do 19, eu precisava pagar o Database Vault para usar essa funcionalidade. Já no 19, então, eu posso usar de graça tendo o Enterprise Edition. Legal. Finalmente chegamos no 21C. Aqui eu acho que é um problema que já deve ter acontecido com a maioria das pessoas. Eu preciso trocar a senha do meu banco de dados. Ainda mais agora com toda essa questão de segurança, LGPD e políticas. Eu ia lá e trocava a senha do usuário que conecta nesse banco de dados, só que esse owner ele é utilizado por diversos application servers, eu tenho DB links, eu tenho um monte de coisa e ninguém realmente sabe, tem mapeado direitinho os impactos que isso pode causar. Então, o que a Oracle fez no 21C? Ela criou esse cara chamado Password Rollover, que basicamente eu consigo ter dois passwords ativos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho a minha senha antiga, eu altero, e baseado nesse parâmetro eu vou dizer de horas a dias por quanto tempo que essas duas senhas elas vão ser válidas ao mesmo tempo. Então, as minhas aplicações elas conseguem continuar conectando no meu banco de dados e eu vou trocando a senha nos meus application servers ou nos outros bancos que usam via DB-Link de forma gradual. Então, isso aqui é uma feature bem legal. Tá aqui uma coisa que a Oracle fez backport para o 19C. Ela surgiu no 21, mas ela já está funcionando no 19. Não me lembro a partir de qual RU, mas foi uma coisa bem legal para vocês pensarem de implementar isso nos clientes. Outro parâmetro, Max Idle Time Blocker. Acredito que a maioria dos DBAs aqui já devem ter pego aquela situação de que alguém está conectado no banco de dados, fez um update, esqueceu de dar commit e foi almoçar. E ninguém acha onde é que está o cara, ninguém acha o DBA e está todo mundo parado. Então, esse parâmetro novo do 21C, eu consigo dizer em minutos se aquela minha sessão ela está lá bloqueando outras sessões, por quantos minutos ela fica ativa. Então, por exemplo, se você setar para 5 minutos, o cara deu um update, saiu, não commitou, não deu rollback, em 5 minutos o Oracle vai desfazer essa transação e vai liberar para as outras pessoas que estavam esperando. Default é 0 e não tem limite para setar em minutos, mas isso aqui é uma coisa legal para vocês pensarem em utilizar. JSON, isso aqui já veio lá no 12.2, mas uma coisa que me chamou a atenção logo que eles começaram a falar disso foi que, por exemplo, a Oracle, quando ela colocou o XML no banco de dados, ela criou um data type novo e criou uma série de packages para poder lidar com isso. Quando ela colocou o JSON na primeira versão, simplesmente eu criava uma constraint, dizendo que aquele
que aquela coluna varchar ou celob, ela era do tipo JSON. Funcionava bem, mas ela não era tão performática. No 21C, então a Oracle criou um JSON Data Type e fez uma série de enhancements nisso. Então a performance ela é muito melhor e eu tenho muito mais facilidade, muito mais funcionalidades para utilizar o JSON hoje em dia no banco de dados usando um JSON Data Type. Então se vocês usam isso há mais tempo, recomendo que vocês deem uma olhada nesse tipo de dado novo. SQL Macros, isso aqui é uma coisa bem legal. Ele é complexo, mas eu vou colocar um exemplo simples aqui para vocês entenderem mais ou menos o conceito do porque isso é bom. Isso também é uma coisa que existe no 21C e foi feito backport para o 19C. Basicamente, eu preciso fazer uma lógica mais complexa dentro de um SQL. O que eu costumava fazer? Eu criava uma função em PLSQL e colocava toda essa lógica lá dentro. E no meu select eu chamo essa função. Só que isso pode me gerar um problema bem grave de performance, porque eu tenho que processar toda essa lógica e eu tenho esse switch, context switch do SQL para o PLSQL e depois de volta para o SQL. Então, para evitar isso, na hora que eu criou SQL Macros. Um exemplo simples aqui, só para vocês entenderem. O que eu fazia antigamente? Obviamente que isso aqui eu poderia fazer com virtual column ou qualquer outra coisa, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o conceito. Eu criei uma função que ele vai me dizer quanto que um realtor vai ganhar de comissão se ele vender um imóvel. Então, basicamente, ele vai ganhar aqui 6%. Eu tenho minha coluna, eu tenho meu imóvel, tenho o valor do imóvel e quanto que esse cara vai ganhar de comissão se vender esse imóvel. Basicamente, eu chamo dentro do meu SQL, eu chamo essa função. Então, aqui, antigamente, na hora que eu precisava fazer o context switch do SQL para o PLSQL, processar e devolver o resultado. Com o SQL macro, eu consigo fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou passar o SQL macro Scalar, que é um dos tipos de SQL macro, para fazer a mesma coisa. Vocês podem ver que o resultado ele é basicamente o mesmo, porém, se eu for lá no otimizador e fizer um trace do optimizer, que é o famoso 153, eu vou ver que isso é feito em tempo de optimizer e não de execução. Então, eu já estou vendo aqui que a minha coluna já está retornando o valor da minha comissão. Então, a hora que eu não precisa calcular isso, ela já sabe que isso em tempo de optimizer. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Quase lá. Vamos dar uma acelerada aqui. O using expressions para parâmetros de inicialização. Por exemplo, eu tenho lá, eu quero que a minha shared pool seja sempre, o mínimo dela seja 10% do meu SGA target. Aí toda vez que eu mexer no meu SGA target, eu preciso mexer também no meu shared pool. Então no 21C, eu posso usar expressões. Por exemplo, eu uso uma expressão dessa forma, toda vez que eu mexer no meu SGA target, automaticamente o Oracle vai subir a minha shared pool. In memory, isso aqui todo mundo conhece em memory, é uma coisa antiga, do lado do 12C. Porém, no 21C eu consigo utilizar de forma gratuita até 16 GB sem custo extra. Óbvio que eu não tenho todas as features do in-memory, mas eu tenho basicamente as principais. E um problema é que eu não consigo utilizar em outros clouds. Eu posso utilizar somente no meu ambiente on-premises ou na cloud da Oracle. Então, se eu tiver Azure ou AWS ou alguma outra cloud, eu não vou poder utilizar isso de forma gratuita. Então, testem. Isso é uma coisa que funciona bem legal. Ajuda bastante a parte de relatórios e consultas. E 16 GB parece pouco, mas não é. Para quem tem um ambiente com bastante relatório e consulta, vale a pena dar uma olhada. Automatic Zone Maps. Os Zone Maps já existiam antigamente. Para quem conhece Exadata e conhece o conceito de Storage Index, é basicamente a mesma coisa, só que daí eu consigo fazer isso de forma manual. Eu consigo criar Zone Maps dentro
da minha tabela para agrupar as informações e o Oracle achar de maneira mais rápida. No 21C, o que a Oracle colocou é que ela tem uma opção de criar automaticamente. Então, a Oracle vai analisando o teu workload e cria automaticamente os Unimaps. Attention Logs. Outra coisa bem legal do 21C. Todo mundo sabe que quando tem um problema aí no banco de dados, todo mundo corre para o Alert Log para dar uma olhada. Só que o Alert Log ele é cheio de coisa, então eu passo um tempão para olhar, para realmente achar onde é que está o problema. Então, no 21C, a Oracle criou um negócio chamado Attention Log, que basicamente lá vai ter realmente problemas que o DBA precisa dar uma olhada. Então, antes de correr para o Alert Log, no 21C, agora o DBA corre para o Attention Log. Aonde ele fica? Simplesmente fica junto com o Alert Log. Vocês podem dar uma olhada da YAG Info para saber onde ele está. E aqui é um exemplo do que eu vou encontrar lá dentro. Então, eu só vou encontrar condições que realmente o DBA precisa dar uma olhada, porque é um problema do meu banco de dados e não só um aviso ou algo do tipo. Mandatory User Profile. Para quem está fazendo consolidação, isso aqui é bem legal, eu posso criar um profile mandatory no meu CDB e todos os meus PDBs que eu plugar, eles vão obedecer esse profile. Data Pump Enhancements. Eu coloquei em negrito aqui, o que eu realmente considero que é bem legal. No 21C eu consigo utilizar include, né, e exclude na mesma operação. Antes eu tinha que usar um ou outro. Na parte de transporte do table spaces, então eu consigo fazer paralelizar o meu último import lá do dicionário de dados. E eu também consigo criar minha package de BMS Cloud agora nos meus bancos on-premises, não só no Autonomous Database, para importar e exportar objetos direto para o Object Storage. Então aqui tem uma nota, um maior suporte, que explica como fazer isso no 19.9 ou no 21.3. Então, não só no Autonomous Database, eu consigo fazer isso em ambientes on-premises ou nessas versões de banco de dados para trabalhar direto com Object Storage. Secure Files Defragmentation. Vocês já devem ter tentado fazer um shrink de um campo lob e já devem ter passado por esse erro aqui. A solução que a gente tinha antigamente era fazer um move lob ou usar DBMS redefinition, mas o move tem alguns problemas, então a Oracle resolveu colocar o shrink também como opção para lobs no 21C, para lobs dentro de secure files. Se eu tivesse um lob que não tivesse num secure file, eu conseguiria. Automatic Index, Data Optimization. Vamos lá, a gente está quase lá. Isso aqui é uma das coisas que a Oracle lança para dizer que existe, mas que eu acho que no futuro ele vai ter uma implementação muito maior. Então, basicamente, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma policy, dizendo que o que é para a Oracle fazer com o meu índice. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero que o Oracle otimize meu índice se ficar 3 dias sem modificações nesse índice. O que o Oracle vai fazer? Uma dessas 3 coisas aqui, compress, shrink ou rebuild. Por que eu acho que a Oracle vai melhorar isso? Porque hoje é o Oracle Database que vai escolher o que fazer. Então, tu não tem controle, tu apenas cria policy para otimizar, mas tu não sabe o que vai ser feito. Então, eu acho que no futuro isso aqui vai ser aberto com mais opções. Então, isso aqui é bem legal se eu quero, por exemplo, que meus índices sofram compress, ou shrink, ou rebuild. Eu posso simplesmente criar uma policy e o Oracle vai fazer automaticamente isso para mim. Quase lá, último assunto. DBMS MLE. No 12.2, alguns já devem ter testado que a Oracle lançou uma opção de um binário à parte, em que eu conseguia escrever código JavaScript dentro do meu banco de dados. Então, por que isso? Porque é muito mais fácil eu achar desenvolvedor hoje em dia que conheça JavaScript do que PL/SQL. Então, a Oracle resolveu colocar isso dentro do banco de dados para poder aproveitar essa mão de obra dessas pessoas. Então, no 21C, eles trouxeram isso definitivamente para dentro do banco de dados, que são um exemplo básico de como isso funciona. Então, eu posso ter meu código JavaScript
rodando dentro do banco de dados. Então, não preciso ter um programador PL/SQL para criar código dentro do meu banco de dados. Chegamos ao final. Vamos às perguntas. Vou pegar aqui o vídeo. Vamos ver o que temos de perguntas. Sobre o PPT, sim, ele vai ser compartilhado. Eu vou passar para o pessoal da organização. Eu ainda não sei aonde eles vão colocar, mas ele vai ser compartilhado tanto o PPT. Vídeo eu também acho que vai ser compartilhado, porque está sendo gravado, mas eu não tenho informações ainda sobre isso. Ok, acho que não temos perguntas, somente comentários. Se alguém ficou com alguma dúvida aí sobre a apresentação, quiser me procurar, trocar alguma ideia, só me procurar nas redes sociais. E prometo responder assim que eu tiver um tempinho. Acho que é isso. Adrian, tu quer? Adrian, are you there? Would you like to share something? Yes, I am here. Let me second for check the comments. Okay. More comments are approved. Okay, let me. One second. Oh, the comments are in Portuguese. Can you see in the Yes, I was looking and everything is just comments, no questions. So I think we are good. Okay, only question. Okay, if not, there are any questions, we are to finish to this session. Alex, thank you very much for your time. Thank you very much, all attendants, and see you in the other conference. Okay, thank you for having me. See you. Bye. See you.